Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista na legalização e montagem de criatórios comerciais. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, nos acompanha nas nossas redes sociais, compartilha o vídeo para o máximo de pessoas que você sabe que gostam de animais e de criação. Seja muito bem-vindo todo mundo. Pode fazer as suas perguntas aí. Luiz Carlos, doutor, você citou a legalização do termazoa aqui no lado em Goiás. Meu criadouro é em BSB, Distrito Federal. Muda alguma coisa para o meu estado? É assim, claro, cada estado, cada comarca tem algumas peculiaridades, né? Distrito Federal tem todo um processo de licenciamento normal. Claro que tem que apresentar todas as regras que lá são estabelecidas. A Arara canindé ou psitacídeos silvestres. O processo de licenciamento está ocorrendo normalmente em todo o território nacional? Não está ocorrendo normalmente em todo o território nacional, não, tá? Em alguns estados não está sendo permitido a liberação de criatórios de psitacídeos silvestres, mas para passariniformes, para os outros animais está sendo permitido. Em alguns estados é permitido, tá? A gente já citou alguns exemplos aí de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, que já tem a liberação para criatórios de animais silvestres, né? Então é bem tranquilo. Claro que você tem que entrar em contato, a gente tem que fazer toda uma análise, tá? Mas é bem tranquilo. Os custos são maiores para animais silvestres, principalmente para psitacídeos, devido ao tamanho das instalações terem que ser um pouco maiores. Lembrando que o problema dos psitacídeos é a quantidade de matrizes disponíveis. Nós não temos muitas matrizes disponíveis no mercado, já que nós temos uma quantidade grande de criatórios, não tão grande assim de criatórios comerciais legalizados, mas para atender a demanda do mercado e a quantidade de pessoas que estão procurando matrizes para montagem de criatórios comerciais, ainda é muito pequeno. Então, para você ter início o seu criatório comercial, você tem que apresentar as suas matrizes, né? Então, por exemplo, eu quero montar um criatório comercial de animais silvestres, eu preciso ter 5 matrizes, né? Então, eu preciso ter 5 casais legalizados. Então, para mim adquirir 5 casais hoje, se fosse de Arara canindé, você gastaria só de casais, na faixa aí na média de R$20 mil o casal, você gastaria R$100 mil só com os casais, mais uns 30, 40 mil de infraestrutura, mais uns R$10 mil de legalização. Então você gastaria para iniciar um criatório de arara em torno de R$150 mil. Então, mais ou menos isso aí. Ok? Doutor, o que o senhor prefere ou o senhor indica? A criação de animais exóticos ou silvestres? Bom, meu amigo, cara, hoje nós temos essas duas grandes coisas no Brasil, né? A criação de exóticos e silvestres. Ambos precisam de legalização, ambos precisam de processo de licenciamento, ambos precisam da mesma quantidade de casais para iniciar, ambos precisam de infraestrutura, de responsável técnico, ambos precisam de tudo que a gente falou até agora. A grande diferença é que os animais silvestres, a gente precisa ter instalações um pouco maiores do que os de exóticos. Os exóticos eles podem ser um pouco menores, mas dependendo da situação, dependendo dos exóticos que você vai comprar, o preço é praticamente igual, né? Então, por exemplo, se você for trabalhar na questão das araras, você vai trabalhar com cacatuas, você vai trabalhar com o papagaio do Congo, você vai trabalhar com ecleptos, você vai trabalhar com o grande Alexandre, vai chegar até as ringnecks. Hoje, algumas ringnecks estão custando 40, 50 mil cada uma. Então, depende, o investimento vai ser muito parecido. O que muda? Exóticos é um pouco mais tranquilo para fazer a legalização, as instalações são um pouco menores, e elas são um pouco mais prolíferos em alguns casos. Algumas espécies podem chegar até um número maior de filhotes por ano, dando um pouquinho mais de lucratividade, né? Então, o que muda é mais ou menos isso, né? A gente tem algumas espécies silvestres em que a reprodução é 2 ovos, mas se a gente for pegar cacatua também é assim. Algumas espécies de exóticos também reproduzem muito pouco. Então, a gente for pegar as espécies menores de psitacídeos nossos, como a piúnus, as jandaias, a ararajuba, entre outros, elas vão ser prolíferas igual a esses exóticos silvestres. Então, vai muito do gosto, né? Para você ter os dois criatórios juntos, a única diferença é que a maioria dos estados está pedindo instalações separadas. Você pode ter no mesmo endereço, você pode ter no mesmo local, desde que você tenha uma estrutura totalmente para silvestre e uma estrutura totalmente para exóticos separados, tá? Tem uma quantidade específica de casais para aves exóticas? Sim, são 5 casais, igualzinho, tá?
a gente fala no mínimo 5 casais para configurar a criação comercial. Amarildo Borges, estou começando a criar na garagem da minha casa. Para mim conseguir a licença, eu teria que ter um lugar próprio. O lugar que estou criando é 20 metros quadrados. Bom, meu amigo, isso depende do seu estado, depende da sua realidade. Então a gente teria que fazer uma consulta, porque toda criação em casa, em ambiente urbano, ela precisa de uma autorização da prefeitura. Então, Amarildo, se você for na prefeitura e fizer uma solicitação na prefeitura do uso e ocupação do solo, e eles permitirem você ter um criatório comercial na sua residência, no seu endereço, aí já é o primeiro passo para você conseguir a legalização do seu criatório. O segundo passo é a gente adaptar essas suas instalações às instalações mínimas necessárias para você ter um criatório comercial, apresentar todos os projetos técnicos, e sim, é possível você ter um criatório comercial em área urbana adaptado, né? Adaptado, pode ser na garagem, pode ser uma edícula no fundo, você pode construir alguma infraestrutura que esteja necessária. O que não pode é ser uma área de convívio mútuo, tá? Por exemplo, a garagem ela vai ter que ser destinada exclusivamente para a criação, ela não vai poder ter mais acesso a carros e não vai ter mais acesso a casa, ela tem que ser meio que isolada. Então, os criatórios, a única coisa que se exige, os recintos não tenham acesso aos outros condomínios da casa de uma forma fácil, mas isso é bem fácil de se adaptar. A gente citou o caso aí do nosso amigo lá de Goiás, em que ele fez nas kitnets, ele tinha kitnets, né? Ele é numa área urbana, e é um município de turístico, né? E ele tinha kitnets que ele alugava, né, para o pessoal, e ele resolveu transformar as kitnets em criatório, e a gente conseguiu toda a legalização do criatório dele, ele já está funcionando, já tem as licenças de funcionamento, então é possível, desde que a gente consiga fazer todo o processo da forma correta, mas é possível sim, Amarildo. A gente consegue sim, desde que a gente consiga essas autorizações da prefeitura. E se a prefeitura não autorizar você ter essa atividade no seu endereço, aí, infelizmente, você não vai poder ter na sua casa, tá? 1000 imóveis. Doutor, o Estado de São Paulo também é a instalação de exóticos e silvestres em ambiente separado? Sim, também tem que ser em ambiente separado. Não é em ambiente separado. Tem que ter, tipo, ala de matrizes para exótico, ala de matrizes para silvestre, ala filhotes para silvestre, filhotes para exóticos, então tem que ser algumas infraestruturas separadas. Isso facilita a liberação. Então, é muito importante que você tenha a ideia que, para facilitar a liberação e a legalização, você tem que facilitar também que o órgão ambiental veja que você realmente está se preocupando com tudo que a legislação pede. E aí, quanto maior as instalações, melhor as infraestruturas, mais espaço, melhor vai ser a facilidade de liberar um criatório comercial. Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente consegue liberar um criatório comercial aí, dependendo da região, dependendo do local, se a infraestrutura está toda pronta. Hoje os trâmites estão muito rápidos, a partir da publicação das instruções normativas, a 95 e a 96 em São Paulo, no final do ano passado para cá, está um período médio entre, dependendo da quantidade de espécies que você vai criar, dependendo da quantidade e o tamanho do seu criatório, entre 4 até 6 meses você consegue todas as licenças ambientais, a partir de que o órgão ambiental faça a análise desse processo. E geralmente está bem rápido, né? A gente já conseguiu liberar criatórios comerciais em São Paulo em 4 meses, 5 meses, alguns demoram um pouco mais, mas aí é de acordo com a quantidade e o tamanho do criatório, tá bom? O tempo para legalização em alguns estados está sendo 3, 4 meses, 5 meses. A média, a partir do momento que a gente dá a entrada, realmente, que a gente consegue toda a documentação para dar a entrada, quando a gente dá a entrada no órgão ambiental, a média está sendo 6 meses no máximo, tá? O problema é a gente dar a entrada, né? Porque até a gente dar a entrada no órgão ambiental, a gente precisa do uso e ocupação do solo, dos documentos da empresa, da definição do projeto, da planta arquitetônica, da definição da infraestrutura, da definição dos casais, da definição da quantidade de matrizes, da elaboração de todos os projetos. Essa é uma parte mais demorada, e tem criador que ainda não sabe nem o que vai criar. E assim, no momento que a gente começa a conversar com ele e oferece o curso completo, quando ele começa a assistir as aulas do curso completo, e ele acaba mudando ideias, né? Ele quer acrescentar mais animais, ele quer modificar a quantidade de animais que ele quer criar, ele quer fazer uma miscelânea, ele vem com uma ideia fixa de uma espécie, às vezes ele muda toda essa parte de conseguir o local correto, a gente conseguir adaptar a planta. Tem criador que a gente faz uma planta, 2, 3, e ele ainda não, ele quer fazer uma quarta e não define corretamente.
Então isso tudo atrasa. Então o tempo, assinar o contrato da prestação de serviço, até a gente dar entrada num órgão ambiental, pode demorar até 6 meses, porque isso é um processo que demora e o criador ele tem que estar ciente que ele é um processo às vezes demorado. Se o criador conseguir tudo muito rápido, conseguir a documentação, abertura de empresa, o uso e ocupação do solo, já definir a infraestrutura, rapidamente definir as espécies. Hoje, gente, quanto mais rápido você definir as espécies e quanto a menor quantidade de espécies, mais rápido é o processo de licenciamento. Então, muitas espécies, são muitos recintos, é muito planejamento, então demora um pouco mais para você conseguir o licenciamento ambiental. Mas assim que a gente dá entrada no processo, em alguns estados, com 4 meses, você já tem a sua licença de manejo. No mais tardar, os estados mais demorados, aí com 9 meses, você consegue a sua licença de manejo. Então, não é um processo muito demorado, não é um processo caro, gente. Hoje, para abrir uma empresa e para você manter um negócio funcionando, geram custos. Então, a criação comercial, você vai ter esse custo uma única vez. Você vai ter que ter o processo de licenciamento, tem que pagar as taxas, tem que fazer todo esse processo. E esse processo tem que estar embutido dentro do seu orçamento para a montagem do seu criatório comercial. Se você colocou ali que você quer montar, sei lá, 10 casais de ring neck, e você colocou que você vai gastar 10 mil reais com cada casal, você já colocou 100 mil reais só em casais. Aí você vai colocar mais as gaiolas, mais a infraestrutura, e você tem que colocar ali entre 10 a 15 mil reais do processo de legalização. Então é importante você acrescentar esse valor de 10 a 15 mil reais, que é o que você vai gastar com o processo de legalização, pagando todo o responsável e pagando ainda as taxas todas que você vai ter. Lembrando que nós damos 1 ano de responsabilidade técnica. Então, no primeiro ano do seu criatório, você não vai precisar se preocupar com o responsável técnico. Lembrar que o responsável técnico é a parte mais cara de um criatório comercial. É o que você vai gastar mais caro depois. Então, nesse primeiro ano, como você está montando, já está tendo um custo elevado com o processo de legalização, a gente está dando esse primeiro ano de responsabilidade técnica e depois a gente senta e conversa se você quer que a gente continue como responsável técnico, a gente acerta um valor anual. Lembrando, a gente sempre traz aqui uma estimativa de custos médios, mas tudo você consegue reduzir, tudo com um bom planejamento e com uma boa orientação técnica, que é o que a gente faz. A gente está aqui há mais de 20 anos montando criatórios comerciais em todo o Brasil, então a gente é especialista nisso, em redução de custos, escolher as melhores espécies. A gente consegue montar criatórios com um orçamento mais baixo. Eu não tenho 200, 300, 400 mil reais para montar um criatório com arara canindé. Eu tenho um orçamento entre 40, 50, 60 mil reais. Eu quero montar um criatório para ganhar 150, 200 mil reais por ano. A gente consegue montar um criatório assim. É só você fazer o curso, entrar em contato com a gente, fazer o processo de legalização, que a gente vai montar um criatório com o investimento, com o dinheiro que você tem, com o planejamento adequado para você faturar e viver muito bem da criação da forma correta, tendo o seu criatório legalizado da forma correta. Nós temos vídeos todos os dias. Acompanhe nas nossas redes sociais, deixa o like, compartilhe. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, falou!